Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, estamos aqui para mais uma aula, né? Oficina de produção textual e oralidade. Vou fazer aí a minha audiodescrição para vocês. Então, eu sou branca, alta, cabelos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou com uma calça jeans, uma bota azul, um moletom cinza e um casaco por cima preto, com meio xadrez assim, eu acho. O meu sinal é esse aqui, que representam aí os meus cachos, né? E hoje conosco temos aqui a professora Janaína, para colaborar com a gente aí com a sua voz e seus conhecimentos sobre um conteúdo que começamos lá na aula passada. Jana? Oi, sejam bem-vindos a essa aula. Eu sou a professora Janaína Jardim. Esse é o meu sinal, eu sou professora de História. Eu sou uma mulher negra de pele clara, estatura mediana, meu cabelo está vermelho, encaracolado na altura do ombro, estou de casaco cinza e uma blusa preta, eu uso brincos grandes, assim, no meu brinco tem uma mulher, assim, com um rosto bem, assim, agressivo, né? Sim. Essa sou eu, Janaína. Poderosa. Vamos lá então na tela para vocês, né? Como eu disse, oficina de produção textual e oralidade. Estamos aí na atividade 4, desenvolvimento 1. Os objetivos: ampliar o repertório sobre a diversidade de gênero, etnia, sexualidade e pessoa com deficiência. E investigar sobre temas de relevância social. Mas, professora, nós estamos falando aí sobre preconceito linguístico, diversidade linguística? Sim. Mas se lembram que nós falamos que a língua, ela pode reforçar muitos preconceitos, né? Então, esse é um dos objetivos. O porquê que nós temos que conhecer a norma padrão, né? Então, para saber aí se comunicar nos diferentes contextos, não sermos enganados, né? Sabemos aí que os documentos oficiais utilizam a norma padrão, então é uma forma, sim, de você conseguir agir melhor na sociedade e desenvolver melhor o seu papel, certo? E pensando lá, como nós falamos sobre os preconceitos linguísticos e a diversidade linguística, nós já falamos muito sobre isso, né? Então, pensando aí na nossa história, né, na nossa cultura, na identidade de cada povo, nós já comentamos por que será que determinada variedade é tida aí como renomada, como boa, positiva, né, e outras são rejeitadas, né? Então, tudo isso aí está envolvido com outros preconceitos, né? Então, preconceito de gênero, sexualidade, enfim, vários outros. E por isso também eu trouxe a Jana aqui, porque na outra aula eu estava aqui com a André e nós falamos um pouquinho aí sobre a representatividade de diversos grupos, né? Dentro aí das diferentes esferas, nós falamos dentro do jornalismo. Por que é importante termos então aí, eu sempre falo, negros ou pretos, como você se identifica, porque tem essa variedade também, né, Jana? Alguns Sim. utilizam pretos, outros negros. Isso. Quando nós falamos pretos, estamos falando da cor, né? A cor, o que a gente diz o fenótipo, né? Então estamos falando do fenótipo. Por exemplo, só para dar um exemplo, né? Eu, por exemplo, me identifico como uma mulher negra de pele clara, porque o meu fenótipo, a minha cor, né? Se você olhar a minha cor, ela é tida como parda, né? É tida como parda. Mas, historicamente, e pensando também nos elementos culturais que me formaram enquanto uma cidadã, são elementos culturais da etnia negra. Então, eu me vejo como uma pessoa de pele clara que vivencia a militância negra, por conta do meu passado histórico e dos elementos culturais que me construíram como pessoa, como cidadã. Isso mesmo, então é muito amplo. E voltando de novo, então, na aula anterior, nós falávamos aí por que é importante termos aí negros dentro do jornalismo, né? A gente tem comentado muito sobre isso. Eu dei até o exemplo do Denzel Washington, que ele foi questionado, né? O porquê de que um filme dele tem que ter um diretor negro, e ele fala porque é uma questão de contar a nossa história, de vivenciar. Nós falamos muito sobre isso, né? Então, quando eu reproduzo a história do outro, eu vou interpretar a partir daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu acredito. Agora, quando o outro realmente está contando o que ele viveu, o que ele sentiu na pele, aí já é outra história. Então, tudo isso está envolvido, sim, na língua. É verdade. Até lembrando desse caso, né, do Denzel Washington, ele fala assim, por exemplo, só quem sentiu o pente quente no cabelo num domingo de manhã, né, e o cheiro depois que quando você lava, só quem vivenciou isso, sentiu, é que sabe contar o como é, o quanto
foi doloroso durante muitos anos as comunidades negras, pretas, terem que se transformarem para se adequar a um padrão branco, né? Sim, sim. Então foi muito bonito o que ele falou, realmente. Até a gente lembra dessa questão do lugar de fala. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sou negro, ou eu não sou indígena, ou eu não tenho deficiência física, intelectual, visual, enfim. Então eu não tenho lugar de fala. Então assim, realmente não existe lugar de fala se você não está dentro desses grupos. Porém, como educadores e como cidadãos, nós precisamos falar dessas pautas e garantir que as leis que defendem essas minorias, elas sejam cumpridas em todas as esferas, né? Educação, saúde, lazer. Sim, né? Perfeito. Olha quanta coisa vamos falar aí hoje, né? Então temos aí a nossa perguntinha inicial para refletirmos durante a aula, retomar aquilo que já foi dito e continuarmos aí ampliando, certo? Então reflita com o seu professor e com seus colegas sobre como fazer para que as diferenças, em vez de nos separar, nos fortaleçam? Como impedir que a diversidade se transforme em desigualdade e exclusão social? Mais do que isso, como estimular a diversidade e aprimorar ações para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa? Amplo, né? Nossa, muito amplo, que bonito. Muito. E aí, de novo, retomando aqui, porque vocês estão vendo nesse componente e nos demais também, de alguma forma, eles estão falando sobre isso. Lá nos espaços sociais, né? Como que os espaços da sociedade refletem essa diversidade, a história, enfim, é muito, muito, muito amplo, tá? E pensando aí no nosso contexto aí, dentro da escola, né? Como que a escola pode nos auxiliar essa construção aí de realmente ter uma diversidade? A gente estava falando na aula passada, eu e a Andréia, Jana, que eu falei assim, essa é uma visão minha. Que infelizmente, e a Chimamanda ela comentou também na entrevista que ela deu pro Fantástico, para Major Coutinho, que a primeira vez que ela veio ao Brasil, ela se espantou. Ela falou, onde estão os negros? Por que não temos negros, principalmente em locais de destaque, né? E ela disse que agora no retorno ela já ficou um pouco mais contente, que ela consegue observar isso. E aí o que eu comentei com a Andréia? Eu falei assim que infelizmente, também estou falando aí a partir da minha visão, que muitas das vezes acontece para sair bonito na foto. Olha, temos aqui, Sim. Né? E aí a gente tem aquela questão de que não é o comum, tinha que ser comum, Sim. né? Porque a gente só tem um. É verdade. Não, por que não tem em maior quantidade? Sabe assim que, pegando essas sua linhas de raciocínio, tem um professor que é o Boaventura Souza Santos. Então ele fala assim, o Brasil não é o país da democracia racial. Aqui é o país da cordialidade, né? do racismo cordial. Então nós não temos uma democracia racial no Brasil, e sim um racismo cordial. É aquele racismo velado. Então assim, vamos abrir cotas nas empresas para mulheres, pessoas negras e pessoas portadoras de deficiências, né? Múltiplas, seja ela qual for, vamos abrir, mas só para garantir que eles estão lá, para garantir a cota e garantir que estamos cumprindo a lei. Mas, de fato, essas pessoas estão participando de decisões? Perfeito. Elas estão em postos de liderança? Elas estão sendo respeitadas? Suas vozes são ouvidas nesses locais? Ou é só para sair bonitinho na foto? Não é? Né? Isso mesmo. Então, é importantíssimo pensarmos aí de novo, né? Quando eu leio uma reportagem, já comentei muito isso com vocês, né? Que temos ali pessoas representadas, quais são os adjetivos que são utilizados para representar essa pessoa, né? Quem é criminoso, quem não é, quem é estudante, quem não é, quem é pai de família, quem não é, né? De novo, já comentei com vocês também as fotos que são utilizadas ali, pensando na linguagem não verbal, né? Como essas pessoas são representadas ali. Então isso é muito, muito importante. Então, trazendo para a língua, né? Como é que a língua fortalece, né? Tantas discriminações que nós temos, tantos preconceitos. Então, por isso, a importância de conhecer a língua na sua diversidade aí, né? E eu falo muito com eles também, Jana. Por mais que vocês não concordem com determinados assuntos, vocês têm que saber, têm que ler para poder argumentar mesmo e além do seu espaço, porque é muito fácil eu argumentar determinado assunto de uma pessoa em situação de rua no conforto da minha casa. Sim. Né? Então é muito fácil eu falar sem ter tido aquela experiência, né? Uma coisa também que eu observo muito é que as pessoas falam assim, mas
o meu pai, a minha mãe e o meu tio vivenciou isso, tá? É uma pessoa, gente, nós somos múltiplos, né? Somos múltiplos. O Brasil, a nossa base étnica, racial, ela é muito diversa. Então, nós tínhamos aqui, os primeiros, né? Quem estava aqui, nessa terra? Os povos originários. E aí chegaram os europeus e depois africanos e, enfim, o mundo todo veio para o Brasil. Então, somos um povo diverso. E então aquele exemplo do meu tio que é negro e venceu na vida é um exemplo que nós ficamos muito felizes, mas nós sabemos que a grande maioria, se você for pegar lá a estatística, né, aproveitando que vocês passaram aí pelo eixo de investigação científica, se vocês forem pesquisar lá no IBGE, quantos negros ocupam posição de liderança, em cargos de liderança? Em contrapartida, quantos jovens negros estão morrendo na periferia? E aí, se a gente for colocar um outro grupo aqui, os indígenas, né? Quantos indígenas estão sumindo, estão morrendo e há quantos anos eles estão lutando por terra? Sim. Né? Então, aquele meu tio indígena ou aquela minha avô negro que venceu, eles são uma minoria, né? Perto do número de brasileiros que nós temos e perto dos dados que o próprio IBGE mostra diariamente, né? Sim. E puxando de novo, o que isso tem a ver com a língua? Então, nós temos vivenciado aí muitas situações muito, né, constrangedoras, não sei nem como nomear aí, né, relacionadas aí principalmente aos indígenas, né, aos negros, muito. E de novo, como que esse grupo é representado? Então, a gente está tendo aí muitas manifestações dos grupos indígenas, né? E aí, pensando na língua de novo, eu vi muitas pessoas falando isso que eu falo, gente, como que a pessoa pode utilizar esse discurso, né? Ah, mas você tá com celular tal, você não é indígena? Ai, mas você mora em tal lugar, mas você tem tal carro. Ok, né? Nós vamos aí construindo a nossa identidade, aquilo que a gente quer. Todo mundo vai... Eu vou utilizar essa palavra aqui. Se você achar uma melhor, você me corrija, Jana. Vamos evoluindo aí, né? Vamos construindo, né? A partir daquilo que a gente quer. Se eu quero continuar na aldeia, ok. Se eu quero continuar na minha comunidade, porque eu me sinto melhor aqui, não quero ir para determinado bairro, ok, é uma opção minha. Por que não continuar aqui? Até mesmo tem muitas pessoas que optam por permanecer ali porque acham que vão agir melhor, né? Assim, eu vou conseguir colaborar melhor com a minha sociedade aqui. E aí a minha pergunta é, por que não teria? Por que não tem esse direito? Né? Exatamente. Se a gente for pensar, foi uma discussão que a gente teve recentemente, por exemplo, como que nós chamamos as moradias dos indígenas? Como que nós chamamos? Então, antes de... na verdade, não tem que perguntar nem para mim nem para a Elaine, né, Pro? Tem que perguntar para os povos indígenas, como que se chamam as moradias de vocês? Porque, olha só, o povo tupi considera o nome Oca, né? Então, eles consideram o nome Oca como moradia. Só que a gente precisa olhar lá no IBGE também que a maior parte dos indígenas, eles não moram em aldeias, eles moram nas cidades. Então, nós temos indígenas morando em comunidades, aldeias, temos indígenas em bairros nobres, temos indígenas em todos os lugares. Então, tem que perguntar para eles como que se chama a sua moradia. Até porque os povos indígenas são diversas nações, diversas línguas, cada um vai ter um jeito de chamar a moradia. Então, nós precisamos acabar com esse estereótipo, né, de generalizar. É tudo índio, é tudo oca? Não, eles são povos diversos, são diversas nações com diversas línguas, já que a gente está falando da questão da língua, né? E essas línguas, elas precisam ser respeitadas, porque elas foram construídas aí com um processo histórico, muito tempo, né? Através de práticas e saberes desses grupos e etnias tão específicas, né? Perfeito. E aí, voltando nessa questão da língua, que você bem disse, a gente já comentou também com eles bastante, que eles são alfabetizados no idioma materno deles. Sim. Esse que é o correto. E eles aprendem o português por conta dessa necessidade aí dos documentos oficiais, né? Enfim, o Brasil, ele tem aí o português como idioma oficial e a Libras, de novo, reforçando com vocês, mas os indígenas, eles são alfabetizados ali a partir do idioma deles. Nós já comentamos isso com vocês, né? Como eles vão reproduzir a identidade deles, a história, então é a partir do idioma deles. E aí, pensando então nos grandes vestibulares. Né? Então, temos aí os grandes vestibulares, né? Eu aprendo, então, aí, a partir da minha língua materna, e sim, tenho a necessidade de aprender o português.
ok, a gente tem reforçado muito isso com vocês aí. O português pensando aí o padrão, né? Será que realmente eu vou compreender todas aquelas questões como quem foi alfabetizado no português? Então, será que temos uma equidade aí? Todos têm as mesmas chances? Aí, quando a gente tem uma proposta diferenciada, né? Não, nós precisamos de uma proposta diferenciada para esse grupo. Mas por que especiais? Né? Então, de novo, a gente precisa pensar nisso, né? A língua, gente, ela vai trazer muito, muito da nossa identidade, da nossa história. Né? Então, por isso, de novo, pensar aí na diversidade, os preconceitos, como combater esse preconceito. O preconceito linguístico, ele reforça muitos outros preconceitos, tá? E pensar aí de novo. Identidade, a língua é uma identidade, representação da cultura, da história de um povo, ok? Muito lindo. Já falamos demais, né? Perfeito. Não estamos nem no meio da aula. Você vai ter que voltar aqui, Jana. Continuando, então. Aí temos mais algumas informações para vocês. Vamos lá, então. Vamos lá, comentando. A abordagem sobre diversidade é feita por meio do olhar para dentro da organização, em uma reflexão sobre sua história. Deixa eu grifar aqui para vocês. Vamos lá. Então, organização, nós podemos pensar em diversas, né? Reflexão, né? História e práticas, tá? À luz dos marcadores sociais, nós falamos muito isso com vocês, né? Raça e etnia, gênero, sexualidade, condições, condição de deficiência. Quais pessoas estão envolvidas nessas atividades, tanto na equipe quanto no público atendido pela, aqui Organização Social Civil, tá? Isso que significa, OSC. Então, nessas diversas organizações sociais que nós temos, como nós comentamos aqui, né? Será que temos essa diversidade e a equidade? Todos estão ali, ó, realmente, né? Tem até não é um meme, mas é uma tirinha. Lá que tem o muro, né? Temos ali 3 crianças para representar. Então, um tem uma caixa que consegue subir, o outro tem 2 caixas, então ele está mais alto no muro, e um, coitado assim no sentido, né, de infelizmente, né? Não tem nada, só tem ali as próprias pernas e está assim tentando olhar para além daquele muro. Né? Então, isso representa aí a equidade. A equidade seria que todos estivessem ali juntos com as mesmas oportunidades, digamos assim. Né? E condições também, né? Porque, vamos supor, um jovem negro de periferia, ele tem oportunidade de ir para a escola, né? Aliás, ele tem oportunidade, a escola pública está lá. Mas ele tem condições de chegar nessa escola? Por exemplo, ele consegue, da casa dele, chegar até a escola? Ele pode ir para a escola porque muitas vezes ele está cuidando do irmão mais novo, ou ele trabalha, ou muitas vezes ele sofre um processo de violência, então assim, ele tem a mesma condição, todos nós temos as mesmas condições, então é pensar que a gente vai tratar essas diferenças também, então essas pessoas que têm uma condição menor, elas precisam ser assistidas, para que elas tenham também a oportunidade. Sim. Né? Então não é só abrir escolas, abrir cursos e não atender essas condições específicas de cada grupo, né? E talvez quando a sociedade, né, de um modo geral, começar a pensar que necessitamos sim de medidas, né? Não tem como, a gente não vai conseguir aí melhorar sem estratégias, sem medidas. Enquanto a gente não reconhecer a necessidade dessas medidas, né, e não apoiar, vamos ficar, né? E não pensar assim também como uma política pública assistencialista, não é assistencialismo. Quando nossos jovens de periferia, que são sua grande maioria, eles não estão na escola, a gente tem que pensar que no futuro, né, esse pacto social que a gente faz entre gerações, no futuro a gente vai ter uma geração menos qualificada, a ciência vai ficar também aí com defasagem. Então a gente vai ter um futuro que essas pessoas que vão cuidar de nós, elas não estarão tão preparadas. Então não é um assistencialismo, são políticas públicas que elas visam o hoje, né? Mas elas visam também esse pacto entre gerações, que essa geração esteja bem preparada para que no futuro eles também possam nos atender quando estivermos precisando deles, né? Perfeito, isso mesmo. E por que será? Que linguagem, que língua estamos utilizando que estamos distanciando essas pessoas? Sim. Então, de novo, trazendo aí para o nosso componente, né, para aquilo que vocês já estão vendo e tem visto,
que será que nós estamos fazendo, falando, que termos estamos utilizando, que estamos reforçando esses preconceitos e distanciando cada vez mais, né, essa oportunidade de equidade, ok? Continuando aqui, então, a ideia não é preencher um álbum com pessoas diferentes umas das outras para parecer bonito na foto. Valorizar a diversidade é mais do que isso. Tem a ver com relações não hierarquizadas pelos marcadores sociais. O que quer dizer isso? Que a opinião de um homem não seja mais valorizada do que a de uma mulher. Que o posicionamento de uma pessoa heterossexual não tenha mais fundamento que uma pessoa homossexual. Continuando aqui. Homossexual, simplesmente por conta do gênero ou da sexualidade. Defende Liliane Garces, uma das consultoras do programa Itaú Social Unicef, especialista em pessoa com deficiência, PCD. Idealizadora e articuladora do Coletives, organização que desenvolve projetos educacionais colaborativos e inclusivos. Pensando na língua de novo, eu vou grifar para vocês, de que forma aí, tanto na oralidade, né, ali naquela conversa com os amigos, naquela brincadeira, né, Jana? Entre aspas, naquela piada, né? Como é que a gente faz com que isso aqui não se efetive, né? Como é que a gente aí valoriza mais a opinião de um do que o outro, né? Como reforçamos preconceitos? Então, de novo, importantíssimo, né? Pensar aí. É o que eu falo muito. Eu estava comentando com o pessoal esses dias, né? Que eu tenho observado que às vezes eu comento assim, tô conversando com alguém, na verdade ocorreu um fato no final de semana, e aí a pessoa começou a reproduzir ali uma fala totalmente machista. Aí eu falei assim, olha, você nem terminou de falar, eu já tenho a resposta para você, mas pode continuar, eu vou te ouvir. Aí eu ouvi, eu falei assim, você sabe que a sua fala é uma fala machista, né? Não é machista. E o que eu tenho observado é que assim, a pessoa tem uma repulsa porque ela sabe que é errado, que não é legal e que não cabe mais. Mas não tem a humildade de reconhecer que realmente essa fala ela vem sendo reproduzida há muito tempo, né? Então, realmente, não tá legal. E não tem problema, é isso que a gente tem dito para eles, né? Não que não tenha problema o preconceito, assim... você não reconhecer que é o problema, né? Falar assim, poxa vida, realmente pisei na bola, isso aqui não é legal. O que eu posso fazer para melhorar e retirando isso, né? Que está internalizado, infelizmente. A nossa sociedade ela é patriarcal, a nossa sociedade ela é racista. Nós fomos construídos numa base estrutural histórica racista, então isso é muito difícil de tirar. Então, em muitos momentos, nós também que somos pessoas que estudamos o tema, nós temos que observar as nossas falas e refletir sempre para que nós também não cometamos esse tipo de fala preconceituosa, racista, porque parece que está meio que no nosso subconsciente, sabe? Mas a gente precisa estar sempre conscientes da nossa fala, da nossa postura. Então, tem muitas palavras, né, falando aí de questão de palavras. Por exemplo, criado mudo. Criado mudo é uma palavra racista, porque era um escravizado que ficava aqui, ó, a noite inteira segurando água enquanto os seus senhores dormiam. Então, por que eu não uso mais essa palavra? Porque ela é racista. Né? Por que a gente fala tanto de etnia e não quer falar mais de raça? Porque raça é uma palavra racista, ela foi criada lá no século XVIII para justificar que a Europa chegasse na África e tomasse conta de tudo, a partilha da África. Então, por que a gente fala escravizado e não fala escravo? Porque escravo é uma condição de nascença, escravizado é uma condição política, social. Então, a palavra tem poder, né, Pro? Por isso que a gente precisa pensar em tudo que a gente fala o tempo todo. E, às vezes, se policiar. Então, se eu cometi uma fala racista, capacitista, seja qual for, eu preciso pensar, não, fiz errado e corrigir. Sim. Né? E corrigir. E ao falar, né, você já está induzindo aí o seu cérebro, né? Ó, falei essa tá errada, então já teve um mecanismo ali. Sim. Essa é a correta. Então, assim que a gente vai modificando, aos poucos. Agora, se eu falo,
Ah, não tá errado, você tá reforçando aquilo e não vai mudar mesmo, gente. É verdade. Né? E assim, os grupos minoritários, mulheres negras, mulheres em geral, feministas, indígenas, os grupos ditos minoritários, eles estão se movimentando. E eu digo assim, não vamos nos calar, nós estamos educando nossas filhas e nossos filhos para o século XXI, para que eles não aceitem misoginia, racismo, preconceito nenhum. Então, as pessoas precisam se preparar, porque essa nova geração, ela está sendo formada para um mundo melhor, para uma cultura de paz, né? E a gente precisa pensar lá nas ODS, né? Que da ONU, a gente tem até 2030 para se adequar. Inclusive, o gênero é uma das questões da organização da ONU, né? Sim. Uma coisa que a gente precisa pensar também. Muito bem. Temos mais aí alguns trechos do texto, mas eu quero assistir com vocês pelo menos um vídeo que eu tenho proposto aí para vocês, a gente vai comentar, tá bom? Vamos lá então para o primeiro vídeo. Logo Programa Itaú Social Unicef sobre fundo branco. Vídeo de animação acompanhando narrativa. Somos muitas e muitos. Somos pessoas plurais, formadas por um conjunto de múltiplas características e podemos pertencer a diferentes grupos simultaneamente ao longo da vida. Somos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Grupos de pessoas com diferentes características formam a palavra diversidade. Mas em nossa sociedade marcada pela exclusão social, muitas vezes as diferenças são transformadas em desigualdades. Surgem 4 círculos, cada um com um marcador social: raça e etnia, gênero, sexualidade e pessoa com deficiência. Por isso, são necessários direitos e oportunidades que abracem essa diversidade, independente dos marcadores sociais que nos constituem: raça, etnia, gênero, sexualidade ou condição física, sensorial, intelectual e mental, por exemplo. Abaixo dos marcadores sociais, 2 personagens sentadas à mesa em área externa. Diversidade é um tema presente o tempo todo em nossas vidas, portanto, deve ser discutido por todas e todos, já que convivemos e fazemos parte de inúmeros grupos. Em um escritório, 3 personagens debatem sobre os marcadores sociais. E é compreendendo a diversidade como valor que conseguimos enxergar o preconceito, a discriminação e a intolerância, assim como criar formas para combatê-los. O programa Itaú Social Unicef quer motivar as organizações da sociedade civil a refletirem sobre alguns desses marcadores sociais, para que nenhum deles se transforme em fonte de desigualdade. De um círculo colorido em cima de uma cidade, saem linhas que se ligam às casas com a placa OSC. Acreditamos que ao pautar suas ações na perspectiva da equidade, as organizações contribuirão na prática para reduzirem a exclusão social de crianças e adolescentes. O círculo se transforma na palavra equidade. Vamos entender um pouco mais sobre esses marcadores sociais que estão em foco no programa. Os marcadores sociais se destacam conforme narração. Os marcadores de raça e etnia definem privilégios ou desvantagens para os diferentes grupos raciais, como brancos, negros, indígenas e amarelos. O racismo possui um caráter estrutural na nossa sociedade. O conceito de gênero reflete as hierarquias e papéis sociais historicamente atribuídos a mulheres e homens. O machismo ainda é uma marca nas relações que interfere diretamente na vida das mulheres. A heterossexualidade é tratada como norma, acarretando sofrimento diário diante do preconceito vivenciado por uma significativa parcela da população, constituída por lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, queers, intersexo, assexuais, dentre outras identidades de gênero e maneiras de vivenciar a sexualidade. As pessoas com deficiência, seja de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, enfrentam barreiras cotidianas que impedem sua participação plena na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, ainda vivemos o paradoxo de que a diversidade, tão rica e importante para a constituição de uma sociedade plural, se traduz muitas vezes na ausência de direitos básicos para alguns, na exclusão. Compreender como os marcadores sociais se refletem na realidade vivida por brasileiras e brasileiros e, portanto, por grande parte das crianças e adolescentes atendidos pelas OSCs é essencial para a construção de uma sociedade mais justa. Muito bom. Para a gente encerrar aqui, temos só aí um minutinho. Eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo ontem, e aí quando eles estão falando aí, falaram sobre a questão da sexualidade, né? Pensando aí no Enem que tivemos há alguns anos, né? Mas por que utilizou tal linguagem? E por que não utilizar, né? O por que não compartilhar a linguagem, né, utilizada por determinada comunidade? E ontem fui ao médico, e aí o meu nome, que estava no documento, estava com o nome antigo, o nome de casada. Aí eu falei para ela, não tem mais esse nome.
Eu já me irritei, que eu falei, não tem mais, eu vejo que não tem mais esse nome. Ele não pertence mais. E aí, eu pensei, nossa, e quem realmente não quer ser chamado pelo nome de batismo mesmo? E nem como a pessoa colocou, tá, lá no batismo tá como mulher, tal nome. Não, hoje eu não quero. Sou homem, fulano de tal. Né? Como isso é difícil, porque o meu foi simples, né? Depois eu vou lá, né? Falar, não tem mais, apresento, né? Isso. É você. Isso. Mas e quem realmente, né? Tem uma outra identidade aí e tem lutado por isso, e a partir da língua as pessoas vão reforçando os preconceitos, né? Colocando aí piadinhas, enfim, tanto. Então, muito conteúdo aí para refletir. Tem material disponível para vocês, porque eu nunca termino. Jana, muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.